A internet estava muito... Amém. Então vamos começar. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Abrimos nossa mente e o nosso coração para Te servir, Senhor. Queremos, Senhor, render graças a Ti por esse dia, por tudo. Pedir que o Senhor abençoe essa live, porque é uma live da igreja, não é a live do pastor Lucas, nem do pastor Jones. Pedimos que os corações sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que Tua palavra venha realmente nos fortalecer, nos animar e nos preparar para a Tua vinda. Obrigado pela presença de todos, Pai. Traz mais pessoas, de todos aqueles que precisam estar nessa live. O Senhor é quem seleciona e faz a listagem de quem vem, Senhor. Apesar que eu errei, troquei os 18 horas pelas 21, mas agora acertei. Que o Senhor desperte o coração se alguém ainda tiver que participar, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso convite, a nossa trombeta para todos, mas o Senhor sabe quem é aqueles que vão ouvir e vão se agregar. Abençoe e nos prepara para a tua vinda, porque as coisas estão em muita iminência. Em nome de Jesus, amém. Depois eu vou dar a oportunidade. Bom, irmãos, é o seguinte, a base da nossa pregação é a volta de Jesus, mas para isso a gente vai falar do que está acontecendo no mundo hoje. Poucas pessoas estão percebendo, não sei se isso aumenta, se isso diminui com o tempo, mas acontece que está acontecendo muita coisa no mundo, e se você tem os canais no YouTube ou canais no Telegram, que realmente dá as notícias certas, não que quer conseguir like ou ganhar dinheiro, não, as pessoas que estão afim mesmo de só, pelo menos, dar uma informação correta. Você vai ver que houve apagão, já na Indonésia, levantou aquele cara lá que ele se declara o Mahdi, o anticristo, né, a gente sabe que é o anticristo. Ele está fazendo prodígios lá, já na Europa, né? Diz que ia mandar sinais. Dizem que ele bebe sangue e dizem que ele carrega uma pedra preta e assim por diante. Então a gente está vendo, eu estou reportando isso aqui não para assustar ninguém, somente para a gente localizar o tempo em que nós estamos vivendo, que é a volta do Senhor. Então, como eu sempre falei, preparar para a volta de Jesus, você pode aumentar o seu conhecimento bíblico, ler Apocalipse, ler os profetas, mas nada vai adiantar se você não tiver com o teu coração preparado para a volta de Jesus. O que é esse coração preparado? É quando o Senhor Jesus despontar no céu, você ser arrebatado, certo? Ou então, até o momento que o Senhor vier, que a gente não sabe a hora, o dia nem a hora, se houver tribulação para nós passarmos com confiança, entendeu? Não ficar preso às coisas desse mundo, porque o que está acontecendo hoje? Distração. As pessoas estão distraídas. Como Jesus falou, que as coisas vão acontecer e as pessoas vão estar envolvidas com as coisas desse mundo. Você pode trabalhar? Pode. Você pode ganhar seu dinheiro para sustentar sua família? Pode. Mas passa o dia em oração, passa o dia em comunhão com Deus, passa o dia falando com Deus. E o que eu falo sempre, renda totalmente a Deus. Veja qualquer área da sua vida que você não rendeu, que você está preso, confesse a Deus. E seja sincero. Seja sincero. Quando eu comecei a confessar para Deus as coisas, eu confessava os meus desejos. Falar para o Senhor, Senhor, eu estou desejando pecar, minha carne está desejando pecar, eu preciso sair disso aqui. Me ajuda. Então você não pode ficar se escondendo, fazendo uma de santo, que você já fosse puro, que você não tem desejo na sua carne, você tem que confessar. E aí quando você confessa, você pede a Deus poder para começar a mortificar a carne. Por quê? Porque vai acontecer uma separação de quem que é carne e de quem é espírito. E quem ainda ficar com pedaços da carne para morrer, fica para a grande tribulação, porque é na grande tribulação que você vai conseguir matar ela. Entende? Porque são duas naturezas. A natureza carnal é aquela que Adão herdou, né, por comer do fruto do bem e do mal. E a natureza espiritual é aquela que Jesus nos trouxe através da fé nele e da comunhão com ele. Porque ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, fazer a vontade dele. Então, a gente não vive mais para nós mesmos. Nós vivemos para Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. O que significa fazer a vontade de Deus? Deixar o egoísmo, deixar a malícia, deixar a maldade, deixar o rancor, a ira. Se render a Deus para que Ele nos santifique. E essa santificação é um processo diário.
Se você deixar para se santificar, digamos que faltasse uma semana para a volta de Jesus, digamos, você deixasse para santificar na última semana, na última hora, não ia dar tempo, porque é um processo. Então, o Senhor está chamando, está convocando pessoas para o alerta, porque as coisas de quando a gente começou a fazer live, a irmã Ana Paula aqui, bem do começo, lá antes de eu vir aqui para a igreja Mistérios de Deus, bem antes, irmã Ana Paula. Eu ainda fazia estudos do irmão Luiz, e ficava ainda bastante contato com a irmã Gina, né? Não sei o que aconteceu com a irmã Gina, está meio afastada da gente. Então, naquela época, eram algumas profecias que estavam sendo ditas. Agora não é mais, já cumpriu. Eu vivia falando, quando eu começar a contagem regressiva dos últimos 7 anos, fica atento. Falava nas lives, e agora já começou a contagem regressiva. Então, o que acontece? O mundo está agitadíssimo. A agitação desse ano foi muito maior do que a do ano passado. A agitação desse ano, né, está superando a do ano passado, porque nós estamos aqui em maio, né, e está acontecendo muita coisa no mundo. E eu fico preocupado porque eu sou uma pessoa atenta na Bíblia. Isso. Exatamente, irmã Ana Paula, exatamente. Então, eu sou preocupado porque eu sou uma pessoa ligada na Bíblia, eu estou no mundo, né? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem das mesmas notícias que eu. Às vezes eu estou sabendo e parece até que eu estou apavorando todo mundo. Olha, está acontecendo isso. Não, não é isso. É que assim, é um olho no gato, eu estou no peixe, como diz o ditado. É um olho na Bíblia, eu estou no mundo, irmãos. Não dá para viver mais diferente. Não dá. Você faça seu devocional de manhã, busca o Senhor. Se sua carne não está conseguindo fazer, faz um jejum para quebrar a carne, porque eu também entrei nessa. Tinha dias que eu não estava querendo fazer devocional, nem coisa alguma. E eu já sou uma pessoa que eu fico 24 horas por dia em oração, mas às vezes parece que está desconectando alguma coisa. Eu não sei o que acontece durante a noite, eu não sei o que acontece durante o dia. Parece que tem hora que a gente perde aquela conexão com Deus. E esse tempo agora é um tempo exatamente de manter conectado, é que nem uma internet, não pode cair a conexão. Você viu que a conexão caiu, você volta a clamar a Deus. Então é exatamente, é que nem um sinal de Wi-Fi, né? Com Jesus. Então, por quê? Porque na hora que o arrebatamento vier, vai ter o arrebatamento do filho varão. O que é o filho varão? São 2 grupos que estão em primícias. O que é primícias? Maduros para a colheita. Lá nas festas de primavera, que nós estamos em 2 temporadas, 2.000 anos atrás, foi festa de primavera. Agora nós estamos festas de outono. Certo? O que são essas festas de primavera? A festa de primavera foi Páscoa, Pães Asmos, né? Páscoa, primícia, Pães Asmos, Pentecostes. Jesus foi a nossa paz, houve as primícias daquela época, houve os Pães Asmos daquela época, né? Que era lá no tabernáculo, era 6 pães de um lado, 6 pães de outro, representando os 2 apóstolos. E eles passaram a viver uma vida sem pecado, sem fermento. E depois o Pentecostes, onde a igreja foi formada, né, desde a lança de Jesus que jorrou água, até o dia do Pentecostes, formou a igreja, que é a derramada do Espírito Santo com poder. Porque o Espírito Santo tinha sido dado para os apóstolos, mas não tinha se multiplicado no povo. E agora vai ter de novo. Então retoma a situação do mesmo ponto que parou. Começa com a perseguição, vamos dizer assim, que é para acordar o povo, com os sinais e as maravilhas aí, com o impacto que Jesus vai mandar. O impacto pode ser um meteoro, pode ser uma guerra, Deus vai mandar um impacto. Depois vai vir um avivamento. O avivamento é você correr para onde está tendo fogo de Deus. Quando eu era jovem de crente, eu ia para a igreja, depois que eu saía da igreja, eu saía andando pela rua da igreja, assim, os irmãos saíam para as casas para orar. Quando eu via que tinha um monte de carro parado na casa de um irmão e aquele barulho de irmão cantando louvor, eu já tinha terminado o culto, mas eu entrava ali, pedia licença no portão, vocês estão orando? Estamos orando, pode entrar, irmão. Entrava lá e me ajoelhava, eu buscava o fogo de Deus. Então vai chegar esse tempo das pessoas ficar sabendo que nós estamos orando em algum lugar escondido, ouvir algum barulho de louvor, alguma canção de hino, ou Deus mostrar em sonho, e nós vamos
está acolhendo essas pessoas. E está tendo discernimento de quem é corpo de Cristo e de quem não é. Por quê? Porque também vão denunciar nós. Certo? Então agora é a hora de saber quem é corpo de Cristo. Uma das dicas para você saber quem é corpo de Cristo é aquele que morreu para si mesmo, que não está afim de fazer as coisas do mundo, que nem está afim de fazer as coisas da própria vontade dele, está afim de obedecer a Deus. E esse está preparadinho. Então, eu não posso dizer assim, ó, fulano está maduro ou fulano está verde. Eu não posso dizer. Quem diz é o Senhor. Eu também não posso dizer de mim. Mas eu estou me apressando o quanto eu posso. Né? Então, o pastor Jones e a pastora Aníbal está passando essa prova. Nós temos que continuar orando por eles. Mas a gente não pode deixar essa ocasião a igreja esfriar, que nem estava esfriando, né? Aqui tem quantas pessoas? 2, 4, 6 pessoas. Então eu falei, ó Senhor, até eu conversamos, eu e o irmão Daniel, vamos retomar as lives, vamos buscar o Senhor. Eu mando convite para muita gente, eu mando para minha família, mando para meus amigos, mando para meus parentes, mando para todo mundo. Mas quem vem aqui? Só vocês, né? A gente sabe que são vocês. Então, se vocês vêm aqui, já é um bom sinal. Por quê? Porque vocês são atentos. E quem está atento está acordado. E quem está acordado é primícia. Entendeu? Agora, o que essa primícia tem que fazer para subir? Se limpar do resto da carne que ainda temos. E como funcionam as primícias? Então, eu vou lá, voltando no que eu estava falando. Teve a Páscoa, que foi o próprio Jesus que morreu. As primícias, né, que foram os primeiros convertidos, os pães asmos, que foram os apóstolos, e o Pentecoste, que foi o povo que recebeu o fogo e o poder de Deus para pregar o evangelho no mundo inteiro. Naquela época, salvava a cada discurso de Pedro, de Paulo, 1.000 almas, 2.000 almas, 5.000 almas, igual a multiplicação dos pães. Agora nós estamos o quê? Na outra etapa. Que etapa que é essa? A etapa da volta de Jesus. E o que vem? De novo derramado o Espírito Santo, e tem a chuva seródia e a chuva temporânea. Né? O que é que falou? Israel estava em chamas até sábado, já tinha enchentes em alguns lugares, tantas coisas acontecendo no mesmo tempo, não foi acontecido. Meu Deus, exatamente. Pois é, e dorme porque quer dormir. Porque quando o sol bate na janela, a gente regala os olhos assim e fica olhando para um lado para o outro e vê que o quarto está iluminado. Então é o seguinte, pessoa preocupada com as coisas desse mundo. A carne, gente, não espere que a carne vai servir a Deus. Não espere. Então, voltando lá. Então, o que acontece? Essas primícias são os primeiros frutos. O que é os primeiros frutos? É uma demonstração de que vai haver uma colheita. Então, Deus recolhe os primeiros frutos. Lá o sacerdote, ele recolhia os primeiros frutos e apresentava no templo os primeiros frutos. E agora Deus vai recolher os primeiros frutos e apresentar diante do Pai de novo. Lá no arrebatamento do capítulo 12, verso 5, do filho varão, certo? Que nós estamos esperando. Só que quando o filho varão for levado à sala do trono, certo? Tem gente que fala que uma parte vai ficar e outra já vai descer como 144 mil. Então eu não posso dizer que sim nem que não. Mas a gente tem que ir atrás das profecias para ver quais as palavras verdadeiras. Então tudo bem. Se uma parte ficar, louvado seja Deus. Se uma parte descer, louvado seja Deus. Só sei de uma coisa, só posso dizer com certeza. Aqueles que ficar aqui já não vão ficar mais com uma natureza material, já vão ficar com a natureza espiritual, que é a amplitude das dimensões espirituais, que é o retirado do véu. A pessoa que for transformada já vai ver o mundo material e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Agora a gente não vê o mundo espiritual. A gente vê o mundo espiritual em visão. Quando você dorme, quando você sonha, quando você faz jejum, ou quando tem algum arrebatamento. Não. Vai ser ligado ao mundo espiritual na sua mente, você vai ver direto. E Deus, você vai ouvir a voz direto de Deus, e Deus vai mandar você para os lugares para fazer a obra, porque a noiva é chamada para evangelizar também o mundo. Né? É uma noiva guerreira. Então, o que acontece? Nós vamos sair pelo mundo falando da palavra de Deus. Se vão matar nós, se não vão matar, não interessa. O importante é que nós já estamos com o Senhor Jesus. Agora, os 144 mil fica até o fim de tudo.
Por quê? Porque muito é dado, muito é exigido. Certo? Então vai ter batalha, né? Os 144 mil só vai descansar no sábado. Vai guerrear de segunda a sexta. É de domingo a sexta, né? Começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 dias. Descansa no sábado. Então é últimos tempos, é batalha mesmo. Agora, o que acontece com as demais pessoas? Se você não for dos 144 mil, não for, primícia, não se preocupe, não é para desesperar. É uma seleção que Deus fez. Os que ficarem aqui vão ser cuidados por Deus, vão ser levados para o deserto, para longe da serpente, como está escrito no Apocalipse 12, vai ser guardado pelos 144 mil até o arrebatamento final. Porque esse arrebatamento primeiro, ele é apenas uma transformação de quem já está maduro. E a pessoa fica aqui com a dimensão espiritual. E esse arrebatamento que é lá do final, né, depois da última trombeta, é onde leva todo mundo. E aí, olha só as chances que Deus vai dar. Vai ter esse da agora, se você se esforçar, você pode ser um dos 144 mil, se você falar, eu quero ser um dos 144 mil, se santificar, você pode ser escolhido para ser um dos 144 mil, trabalhar na obra de Deus, por amor ao Evangelho. Deus sabe se você é noiva guerreira, se você não é, porque Ele está separando. Mas não significa que você não vai ser arrebatado, que você não vai ser colhido. Pelo que dá para entender, uma parte fica e a noiva guerreira desce. A parte da noiva que é guerreira. Volta. Entende? Eu já tive sonho que eu ajoelhava, subia e descia para o céu. Eu ajoelhava, subia e descia para o céu. Eu estou esperando você cumprir essa palavra. Estou clamando. Não está fácil, porque tem hora que você pensa que não vai cumprir, porque você está assim, todo... Né? Eu tenho um sonho que eu estou andando, pegando um ônibus errado, que eu estou me afastando de Deus, eu falo, meu Deus, como é que eu estou fazendo isso? Eu não estou entendendo. Então a gente tem que se ordenar o nosso caminho. Aí outra coisa, vamos lá, vamos voltar aqui no ponto que a gente está falando. Então, todos nós passamos por uma parte de tribulação, todos nós. Depois foi a retirada. Só mesmo quem não quis saber de Jesus, quem não se santificou, quem não se preparou, fica no último arrebatamento, vamos dizer assim, para você entender, da sétima trombeta. Aí fica só o respingo de Ruth, que é aquelas espigas que ficam aí depois da colheita, que vai ter que enfrentar o anticristo. Certo? Então Deus está fazendo de um jeito que Ele quer salvar o maior número de pessoas. Então a estratégia de Deus vai favorecer uma salvação de um grande número de pessoas, mas vai contar com a nosso esforço individual e com a nossa disposição de sair para pregar o Evangelho. O nosso esforço individual é de se santificar. A nossa disposição de pregar o Evangelho é de trazer mais vida para cá, para o reino de Deus, para a colheita ser magnífica, ser grande, maravilhosa. Então, essas são as diretivas que Deus está dando. Agora, vai ter os 3 dias de escuridão, como é que começa a situação? Eu não sei. Está tendo um apagão, mas será que esse apagão não é para distrair? Que 3 dias de escuridão vai ter mesmo. E é no mundo inteiro, não é por setor. Aqui está apagando a Europa, está apagando Portugal, sei lá, agora apagou a Indonésia, apagou a França, apagou a Espanha. Não, não é esse 3 dias de escuridão. Isso aí já é estratégia do inimigo. O inimigo sabe o que Deus vai fazer e começa a criar essa estratégia para confundir, para o povo achar que é ali. Então tem que ficar atento. Os 3 dias de escuridão vão ser na terra inteira e vai ser uma coisa sobrenatural. Por que tem esses 3 dias de escuridão? Para mostrar que Jesus ficou 3 dias no seio da terra e ali é o confronto de toda pessoa com Deus. Toda pessoa na terra, quando terminar os 3 dias de escuridão, você pode sair para pregar o evangelho a rodo mesmo. Hã? Não, não é bem assim. Não virá Jesus logo em seguida, não. Por quê? Porque tem que ter a colheita, irmão. Depois dos 3 dias de escuridão, as pessoas ruins foram tiradas, os ímpios foram devorados pelo... Não, mas ali você tem que ver a sequência. A sequência não é exatamente como a gente pensa.
Então, olha só, os ímpios foram retirados, o povo está quebrantado, certo? Porque viu o terror das coisas espirituais, o mundo espiritual e o mundo material já vai estar junto. Então, é trigo maduro, é que nem aquela... É quando você vai colher uma maçã, uma fruta, que você pega no galinho, ela, pum, já cai na sua mão. O povo vai estar assim. Entenderam? Depois dos 3 dias de escuridão. Você vai tocar na fruta, a fruta já vai cair na sua mão. Por quê? O povo vai estar quebrantado. Quebrantado. Porque ele já vai saber que o mundo espiritual existe, e ali é a preparação para o fim. Tem gente que Deus vai exigir, né, que fique até o final. Tem gente que Deus vai levar por terremoto. Tem gente que Deus vai levar por peste. Tem gente que Deus vai levar pela espada. Não importa. Não importa é sair daqui com o Senhor Jesus, porque morrer, todos nós morremos. Mas então o Senhor fala que aqueles que estiver confiando nele, ele vai guardar. Por que ele vai guardar? Porque ele quer levar no arrebatamento. Certo? Ele não quer que você tenha que pagar a sua vida, né, por uma tribulação, né? Por quê? Porque cada pessoa vai receber da maneira como ele está se reagindo à palavra de Deus. A pessoa está ignorando a palavra de Deus. E aí, de repente, ela vê um terremoto na cidade dela, vamos supor. Aí ela grita, ela invoca, Senhor Jesus me socorre, Senhor Jesus me salva. Ali o terremoto leva ela invocou o nome do Senhor, estou salvo. Mas precisava aquilo? Não. Por que aconteceu daquela forma? Porque a pessoa desandou de alguma forma. Se você ficar em comunhão e fiel a Deus, o que Deus vai fazer com você? Vai te proteger nos 3 dias de escuridão, vai te proteger das guerras, vai te proteger da fome, vai te proteger dos terremotos, vai te proteger das pestes e vai te arrebatar. Entende? Deus, ele não ama o sofrimento. O sofrimento é uma consequência de nossas atitudes erradas. Agora, uma pessoa foi morta por uma nova peste, certo? A carne dela morreu, mas o espírito foi salvo. Por quê? Porque você pregou o evangelho para ela. Ela não se santificou da forma como você, não importa. Deus é que sabe como que cada um vai. O importante é que ele parta com Jesus. Às vezes um parente nosso vai partir num leito de dor, mas você prega o evangelho, é importante ele ser salvo. Entendeu? Essa classificação de situações de que maneira vamos sair daqui, não depende de nós, depende de Deus. Deus conhece o que precisa fazer para nos tirar daqui. Agora, se você não mata a sua carne agora, ela vai ter que morrer uma hora. Porque se ela não morrer, aí não tem como sentar no céu, que a carne e o sangue não entram no céu, né? Entende? Então, o que é a santificação? A mortificação da carne. Você consegue matar a sua carne? Não. Você mesmo, com seu eu, não consegue matar o eu. Como é que você faz se o seu eu não consegue matar o eu? Você se entrega para Deus, pede graça e misericórdia e vai ouvindo a voz de Deus no seu coração, vai obedecendo. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes você pode fazer muito sacrifício para Deus e não matar a sua carne. Mas se você obedecer, a obediência já vai ajeitar. Por quê, irmãos? O que nós temos que ver? Que nós já somos do céu. Então nós não estamos indo para um lugar estranho. Nós estamos voltando para casa, como diz. Nós somos criados por Deus e voltamos para Deus. Nosso espírito veio de Deus, a nossa alma veio de Deus, voltando para Deus. Agora, se a pessoa é rebelde, acha que não é de Deus, ou que acha que é o mundo que é mais importante, para Deus salvar aquela alma, vai ter que passar por mais tribulação. Mas se você já está constrangido, contrito, arrependido, e está no itinerário de ir para o Senhor, pronto. Vai ser mais fácil para você do que para o outro. Por que é a dificuldade? A dificuldade é nós que criamos com a nossa rebeldia. Não é dificuldade. Deus, ele dá uma dose todo dia suficiente para você superar todas as coisas no seu dia. O medo, a carne, tudo. Deus dá uma dose. No outro dia ele dá outra dose. No outro dia ele dá outra dose. E assim você vai galgando, de degrau em degrau. Mas você tem que se dispor. Todo dia se dispor a ouvir a voz de Deus. Todo dia se dispor a ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, o que resta
de opção. Se não for Jesus, é só perdição. Certo? Se não for o reino do céu, é o mundo. E o mundo vai cair numa confusão terrível. Não vai ter como você se desvincular se você não se agarrar com Deus. Porque é o quê? É um chacoalho da peneira, como diz, né? E nós, gente, por exemplo, que está na carne, que ela está tão na carne que se ela ouvir uma palavra dessa, fala assim, ó, o pastor está pregando medo, está afrontando a gente aqui com essa palavra, porque está na carne. Mas se a pessoa está no Espírito, vai falar assim, glória a Deus, eu estou esperando Jesus e eu quero partir com ele, então glória a Deus, vamos para frente. Estou numa guerra espiritual, não me importa, importa o meu resultado de salvação. Então a maneira da pessoa pensar é outra. Né? E outra, tem pregação que a gente está falando aqui, já é um nível mais, vamos dizer assim, alimento sólido, como diz, não é papinha. Por exemplo, se eu tivesse aqui um membro da minha família aqui, tinha a palavra aqui que era muito forte para ele, não podia estar falando, porque é papinha, tem que ser papinha para ele. Então, a gente tem que pensar nisso, que cada pessoa está num nível diferente, a gente tem que ter paciência com os mais fracos, né? Mas palavra forte a gente não tem que correr com medo, não. Dói. Falar de matar sua carne dói. Falar de você orar mais dói. Você sente assim e fala, nossa, mas eu já estou forçando tanto. Dói. Mas coloque na presença de Deus qual que é a maneira que você está vivendo para saber de Deus se tem alguma coisa a mais. Não é forçar a situação, mas é investigar o seu coração todos os dias. Eu estava pedindo para o Senhor esquadrinha meus rins e meu coração. Eu estava num nível muito contaminado com as coisas carnal. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. E isso não faz muito tempo, não. Então agora eu estou sentindo meu coração mais limpo, mais liberto, mas terminou? Não terminou. Amanhã eu vou acordar, vou saber como que eu vou acordar? Eu não sei. Vai que Deus durante a noite me revela uma outra parte da minha vida que ainda não está correta. Mas se você está na jornada, não importa o ponto que você está, Jesus vai tirar, não está escrito lá. Olha aqui, ó, o que está escrito em Mateus, que enviará os seus anjos. Viu? Aonde você estiver, ele vai te retirar de lá. Que ponto da jornada, né? Viu? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Não importa em que ponto você está. Portanto, que você está indo para o rumo do Senhor. Porque o Senhor está vendo que você está indo para o rumo de Deus. Se você estiver indo para o rumo do mundo, aí é diferente. Tá bom? Então, irmãos, vamos divulgar mais aqui as lives também, né? Agora tem o meu link, que é esse link aqui, que é o DVWPSJBFGFQG, o do pastor Jones é o outro link. E aí, quando for a chamada for igual, né? Se você vê que é esse DVW, sou eu, mas o cartãozinho vai ser o mesmo. Tá? E quando for o do pastor Jones, a chamada é com aquele outro link, né? O cartãozinho é o mesmo, o cartãozinho de figura é o mesmo, deixa eu só olhar aqui. Aqui, então, você só está mudando o link para poder. O dele é o UBPZYBKCWN. Então, eu estava confundindo. Eu até coloquei o meu nome, porque eu ia abrir a live, mas não era para entrar. Talvez alguém entrou lá no link do pastor Jones e errou, porque eu cometi esse erro. Mas aqui, ó, e no celular não é brincadeira. Você trabalhar com o celular, você, ainda mais que houve essa mudança aí, ó, que lá no Telegram eu mando para todo mundo. Certo? Então eu fiz um cartaz de 18 horas,
e um cartaz de 21 horas. Só que no cartaz de 18 horas eu estava pondo 21 e no de 21 estava pondo 18. Então nós temos só que ver direitinho aí para consertar, e estou apagando agora todos, né, para não dar confusão. Então, encontro de oração, palavra. Segunda, sexta, 18 horas. Aí tem encontro de oração, palavra. Segunda, sexta, 21 horas. Então, aí embaixo, o texto é o mesmo link. Só que aí manda 21 horas e o outro manda 18 horas. Certo? Para não confundir. Tá? Então, tem gente que acha que vai ter só as 21. Então, de 21 horas eu vou mandar de novo, né? Bom, vou mandar de novo às 21 horas para poder todo mundo ficar tranquilo. A irmã Lúcia conseguiu chegar até aqui, parabéns, né? Eu mandei para os meus irmãos, porque eu estou sempre clamando a Deus por eles, sempre, sempre. No dia, irmãos, que a gente for arrebatado, que acontecer as coisas, eles vão falar assim, poxa, mas ele insistiu tanto comigo, eu que não fui. Vai causar um quebrantamento muito doido. Pensa, você insistiu tanto com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, para ele estar aqui e eles não tiveram. Deus não vai deixar ele se perder, mas vai usar isso para quebrantar. Então, louvado seja Deus. Eu sou o cara chato e insistente, mas fazer o quê, né? Deus sabe a hora e o dia de cada um. Mas não vamos deixar de orar. Não vamos deixar de orar. A gente nunca sabe a hora que a situação vai mudar na cabeça das pessoas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto isso, eu estou aqui limpando mais o que eu... Fala coca, senhor. Pastor Lucas. Pode falar. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os ataques que está tendo, que está separando, que está vindo separando casais. É justamente por causa do tempo que está se cumprindo, né? Por causa que o maligno sabe também, né? Das coisas que está se cumprindo. E aí ele está entrando, está aprovando tudo quanto é coisa que não é de Deus. Aprovando droga, né? Liberação de maconha, melhor salário para os presidiários, tudo que é coisa que não é de Deus. Provocando o casamento do mesmo gênero, igreja montada, né, de homossexual. Acho que tem uma pastora casada com uma mulher lá, sendo pastora dessa igreja, já foi montada. E só é em Apocalipse 2:20, se alguém puder ler aí, que eu estou sem a Bíblia aqui. Apocalipse 2:20 fala sobre Jezebel, né? Que é o maligno que está reinando aí e causando essa confusão, essa discórdia entre famílias, né? E aí vem causa briga, né? Justamente por conta de... o dinheiro, ele é necessário na nossa vida, né? As coisas da terra é necessária para você alimentar a carne, mas não pode ser agarrado com ela, né? E aí, por conta do tempo que está se cumprindo, o maligno está entrando e causando confusão, briga e discórdia por causa das coisas terrenas. E as pessoas sem entender sobre o arrebatamento, e aí fica brigando por isso. Brigando por dinheiro, brigando por droga, por bebida, por prostituição, tudo que quanto é coisa agarrada com coisa terrena. E aí o maligno está destruindo famílias, separando casais. E Deus quer usar gente para levar a palavra de cura, libertação, discernimento, para as pessoas não perderem a salvação, né? Amém? Então, o demônio está causando tudo isso daí para trazer discórdia, e aí muitas pessoas estão recaindo para droga, bebida, separando casal, e com essa aí, a pessoa às vezes faz o que não deve, né? Amém? A gente tem que orar muito, levar a palavra do Senhor, né, para todos os lugares, né, para despertar a mente das pessoas. E aquelas que não for despertadas não vai ser culpa nossa, pelo menos vai estar fazendo a nossa parte. Amém? Então, irmãos, a gente não pode ter uma visão negativa do reino, como se Deus fosse salvar poucas pessoas. O Senhor prometeu para João
uma multidão de toda nação, tribo e língua que não se podia contar. Então, essa colheita vai acontecer. A gente não está sabendo como que está acontecendo, porque tem pessoas partindo, a gente não conhece o coração das pessoas. Mas aquelas que a gente puder falar, aproveita para falar do amor de Deus. Fale mais do amor de Deus do que de pecado, né, de tribulação, de angústia. Por quê? Porque as pessoas só vão suportar a tribulação, a angústia, se ela souber que Deus as ama. Se ela vê que é só tribulação, angústia, ela vai achar que Deus é mal. E Deus quer ver o nosso sofrimento. Deus não quer ver o nosso sofrimento. Quando você descobre como que é o coração de Deus mesmo, você tira o inimigo da sua frente. Por quê? Porque o inimigo ele está mostrando sempre um lado negativo para as pessoas. Entendeu? E esse lado negativo faz a pessoa ficar angustiada com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ela não vê o propósito de Deus naquilo. Ela só vê o quê? Tribulação, angústia, apocalipse, besta, falso profeta, entendeu? Aquilo lá enche a cabeça dela. A gente pode até conversar com os mais maduros sobre esse assunto, porque eles suportam. Mais gente que está no leite, vamos dizer assim, está na papinha, como eu falei, se você começar a falar de tribulação, angústia, volta de Jesus, você deixa a pessoa mais apavorada. Então fale que Deus a ama. E Jesus está voltando para buscar nós, porque Ele nos ama. Essa é a mensagem nossa que nós temos que dar. Porque senão a gente vai atribular as pessoas, não vai trazer vida para cá. Porque quem quer saber de tribulação? Ninguém quer saber de tribulação. Mas, por exemplo, tem gente que tem espírito de guerreiro. Mas nem todo mundo aí tem espírito de guerreiro. Então, eu não me importo com situações. Tem dia que eu faço as coisas com a cabeça doendo, ponto de estourar. Mas eu faço. Tem gente que já não é desse jeito. Por exemplo, se a cabeça começar a doer, já não vai trabalhar, já não vai fazer outra coisa. Então, o que acontece? Cada um tem um temperamento. Agora, se você só pregar a tribulação, só pregar a angústia, você não vai trazer vida para cá. Porque que vai trazer vida para cá é o amor de Deus. Aí depois que a pessoa estiver se santificando, se rendeu a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, aí ela vai poder descobrir todas as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Agora, não tem gente que já não consegue mais negar o que está acontecendo. Na minha família tem gente que não nega mais o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo. Mas ainda não vem na live, por quê? Porque tem a luta da carne contra o espírito. Entendeu? Eles preferem passar o dia lutando para tentar resolver um problema que eles têm do que vir orar por causa desse problema. Então as pessoas têm que vir orar por causa dos problemas que tem, não ficar tentando resolver. Por exemplo, eu tenho um problema aqui que não tem solução não, irmão. E eu estou aqui. Agora eu vou me desesperar? Não, vou confiar no Senhor. A hora que Ele der a solução, tem a solução. E tem problema aqui que eu tentei resolver da minha mão e não adiantou, só piorou. Então não adianta pôr a mão. Vou pôr a mão, vai piorar. Se essas pessoas estão pondo a mão, vai piorar. Então é isso que está acontecendo com as pessoas. Elas estão pondo a mão, não estão entregando para o Senhor. E aí vai piorando. A dívida que era de 25 passa para 50. Entendeu? A dívida que era de 10 passa para 20. Entendeu? Falta de uma coisa multiplica para outra. Tá? Então vamos ser mais pacientes com os fracos, né? Vamos ser humildes, né? Vamos buscar a santidade, que a santidade é falar da maneira como Deus se agrada, é trazer o coração aos pés do Senhor, e vamos buscar essas vidas aí. Ganha ela no amor. Se ela discordar de você, você não discute, você dá a sua opinião, 2, 3 vezes, no máximo. 3 vezes já é muito, 2 vezes já tá bom. Aí, se ela... Nossa, eu mandei para o irmão Emanuel, mandei errado. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Pastor Lucas, eu estou evangelizando a minha família justamente com o amor de Deus. Amém. Esse final de semana eles passaram uma tribulação muito, muito pesada lá com a família do meu concunhado. Eu falei para ele, a gente passa por essa tribulação justamente por causa do amor de Deus. Isso. Amém?
Amém. É isso mesmo. Tá bom? Quem vai orar agora ou quem vai completar alguma coisa, irmão Geraldo, pode falar. Paz, meus amados irmãos, tudo bem? Cada estágio da sua caminhada é um processo. Só que muitas pessoas não entendem que o processo da aflição, das tribulações, vem para nos purificar. Porque quando vem muito atribulado, a pessoa fica muito afligida, tem muitas pessoas que ele abandona. Eles abandonam o arado, porque as pessoas não suportam o fogo. Porque a tribulação, as aflições desse mundo nos purifica. Quando a gente entende que esse processo é para o nosso bem, a gente começa a confiar em Deus, a confiar, a ter paciência no Senhor, que as aflições é para o nosso bem. Porque eu passei por vários processos. De 2018 até 2020, começo de 2021, eu passei num processo que é o processo de, abandonar o pecado, abandonar o vício, que era o vale da decisão. Era o processo da conversão. Porque eu era crente, nasci na igreja, mas eu não era convertido. Esse processo foi muito dolorido, foi muito cansativo. Porque eu estava na igreja, mas vivia no pecado. Eu escutava a palavra de Deus, concordava, mas voltava a viver, praticar o que era errado. Deus mostrou em sonhos para mim, nesse tempo, que eu estava literalmente aonde que o mundo estava. Se Jesus visse naquele momento, certamente não tinha distinção entre eu e o mundo. Mas eu tinha que sair desse vale da decisão. Se eu queria ficar no mundo ou buscar a presença de Deus. Mas para isso eu tinha que enfrentar os demônios. Enfrentar os demônios da nossa carne, que luta contra a gente mesmo. Que nos aflige, que quer conquistar. A carne quer prazer. A carne quer pornografia, a carne quer masturbação, a carne quer o pecado, a carne quer bebida, e eu tinha que abandonar isso. Mas tudo tem um preço. Se você fala assim, não, pai, eu quero a ti, você escolhe a Deus, então aí você vai pulando de fase. Eu demorei 3 anos nessa fase da decisão, a fase da conversão. Depois eu fui para a fase da santificação. E a fase da santificação, ela demorou agora até esse tempo de 2025. Eu sinto que eu estou pulando de fase. Você fala assim, mas é tão longo o processo de santificação é longo. Porque a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que ter intimidade com a palavra, buscar uma conexão com Deus, buscar em ouvir a voz de Deus, qual é a vontade de Deus para a tua vida, qual é a palavra de Deus que você vai tomar posse, o que leis da palavra de Deus você vai obedecer, como você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, você começa a ter conexão e a criar uma intimidade, até no momento que você conhece a Deus, se torna um com Deus. Quando você se une com Deus, aí entra na última fase, que é a fase da glorificação. O que é? É a fase que a terra está para acontecer. Agora, da chegada de Jesus. Quando Jesus vai vir, casar com a noiva dele, e ele vai se tornar um com a noiva. E a noiva vai sair transformada deste mundo para chamar os convidados para o casamento. Essa é a última fase, que é a fase que a noiva sai correndo para o mundo. Quem vai aceitar o convite para o casamento? Todos que aceitar o convite estarão na mesa das bodas do Cordeiro. Essa é a melhor fase. Quem aceitar
Quem vestiu uma roupa indigna de estar na mesa do cordeiro estará na festa. Eu digo para vocês, esse momento está já sobre nós. Muitas pessoas falam assim, mas como? E agora eu quero ser noiva? Eu digo para vocês, acalme, acalme. Coloca em oração, tome posse da palavra de Deus. Fala, qual promessa, Senhor, você tem para minha vida? Deus vai confirmar. Deus confirma. Eu levei em oração essa semana uma parte da palavra de Deus, Deus confirmou em minha vida. E eu digo para vocês, façam o mesmo. Tudo tem um processo. Até para você tomar uma profissão, se formar para engenharia, demora 5 anos esse processo para você se tornar um engenheiro. 5 anos para se tornar um médico. Mas antes, para chegar na faculdade, você tem que fazer da primeira série do pré até o ensino médio. Tudo tem um processo. Ninguém pula esse processo. Ninguém começa hoje, já amanhã é médico. A gente tem que crescer no conhecimento, no entendimento, na intimidade, até se tornar um varão perfeito, na estatura de Cristo. Eu digo para vocês, vale a pena passar por esse processo, abandonar o pecado, mas é difícil, mas tem a fase. Por isso que eu falo, a gente começa essa corrida aceitando Jesus. Quando você aceita Jesus, você começa essa carreira. A salvação começa pela porta, por Jesus. Aí você vai tomando posse das bem-aventuranças do Senhor. Tudo termina igual o apóstolo Paulo terminou. Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Que esse momento chegue para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Quem mais quer orar? Quem mais quer falar alguma palavra? Eu vou falar umas palavras, amém? Sim. Glória a Deus. Essa palavra que o irmão Geraldo falou é bem de Deus mesmo, porque Deus tem um propósito na vida de cada um diferente, portanto, não existe nenhuma digital igual, né? Mas Deus, com as revelações que o Senhor fez para mim essa semana, é que fala que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus está o tempo todo em todos os lugares. Embora a gente, cada um, nós pense de uma forma diferente, mas Deus conhece todos os nossos pensamentos, tudo de uma vez. Olha o poder de Deus. Ele vê tudo, sabe de tudo e sonda todos os pensamentos de uma vez. E aí ele sabe quem que está andando com ele, com o jeito dele, com os pensamentos do jeito que Deus quer. Portanto, que é muito interessante você não ficar agarrado com coisa terrena, né? O Senhor supre as nossas necessidades. Desde quando eu entendi isso aí, desde quando eu aceitei Jesus, tem pouco tempo, né? 2017. De 2020 para cá, eu entendi que Deus supre as minhas necessidades. Para onde Ele me leva, Ele supre. Com alimentação, lugar para ficar. Aí quando tem alguém murmurando, falando alguma coisa assim que está me angustiando, o que Deus faz? Afasta elas de mim. Não para fazer mal, mas para cuidar, tanto de mim quanto do outro. Deus cuida de nós. Então assim, esteja ligado no Senhor, né? Esteja ligado no Espírito Santo. Jesus está no comando e voltando. Ele está cuidando de nós. Ele está usando cada um de nós para levar o Evangelho por onde for. Igual essa mensagem, ela vai para as nações, né? Eu creio que tem pessoas de todos os lados que vai ouvir essas mensagens que fica gravada aí na rede social, no YouTube, onde que for. E eu peço que Deus
abençoe, né, as pessoas que ouvem, aquelas que já entendem o que é os caminhos do Senhor Jesus, e as que não entendem, o Espírito Santo tocar nelas para elas virem entender qual que é o plano de Deus na nossa vida. Que o Senhor trouxe nós para cá para que nossa alma seja corrigida pelo Espírito Santo, seja que a gente venha aqui para nós desfrutar das coisas terrenas que Deus fez, né? Deixou o alimento, as plantas, o ar, o oxigênio, a casa, o carro, o dinheiro para o necessário. Você pode ser milionário, amém, glória a Deus. Tem muitas milionárias, muitas pessoas que têm muito dinheiro, que é do Senhor, usado por Deus para abençoar muitas pessoas, né? Aqueles que não vieram entender ainda, Deus vai permitir muitas coisas para eles virem entender, mas Deus não é mau, Deus não faz mal, Deus não faz briga, Deus não faz confusão, não faz divisão, não faz doença. Tudo que veio de doença, confusão, discórdia não é de Deus, mas tem a convicção que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Jesus, ele é amor, né? Tudo que aconteceu com Jesus lá, naquele tempo que ele teve aí, que Jesus, ele foi, a palavra do Senhor convence que Jesus foi confirmado pelas obras que ele fez. Por onde ele passou, foram feitas curas, libertações, discernimento, ressuscitou mortos, pessoas que nunca haviam enxergado, ele fez o barro ali, né, com a saliva dele ali, com a água, e fez com que a pessoa viesse a enxergar, fez com que Lázaro fosse ressuscitado, né, que ele já estava morto. O propósito de Lázaro ser ressuscitado depois de morto é porque para mostrar que Jesus tem poder, né? Não seria como na palavra que falou que ele ressuscitou Lázaro depois do dia que ele estava lá morto. Ele sabia que ele tinha que chegar depois que Lázaro estava morto, para mostrar que ele tem poder, que o poder do Senhor está nele, que ele está em Deus e Deus está nele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Assim, é o propósito de Deus mostrar para nós que tudo que você pedir para Deus e confiar, Ele faz. A palavra do Senhor João 14 fala assim, se confiar e pedir e confiar em meu nome, eu farei. Então ele não fala de classificar, se você pedir para resolver financeiro ou não, ele fala, se pedir alguma coisa em meu nome e confiar, eu farei. Então, tudo que você pedir para Deus, em nome de Jesus, em nome do amor na sua vida, Deus faz. O amor de Deus é ilimitado, não tem limite. E Ele faz tudo quanto é coisa para ajudar nós. Ele supre a nossa vida, Ele une famílias, Ele cura, né? E quando o Senhor levar nós para outra dimensão, a gente não vai ter isso aqui na nossa mente, como nós vivemos agora, essa tribulação. Vai estar todo mundo puro, purificado. Nós vamos andar em ruas de ouro junto com o Senhor. Vai ter nos seus, às vezes no pensamento, como se fosse um sonho. Deus não vai deixar nós saber disso lá do outro lado, para a gente não viver com tribulação. Nós vamos viver todos em uma só alma, em um só espírito. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que a gente está passando por isso agora, pela purificação da nossa alma. A briga de nação contra nação, reino contra reino, fomos e terremotos em vários lugares. É um tempo de purificação das almas. Para mostrar que Jesus está no comando e voltando. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Irmão Daniel, alguém compartilhar, cantar um salmo, cantar um hino, cantar um louvor? Participação é livre. Nós precisamos fazer aqui virar como se fosse um culto, irmãos. Eu estou aqui, continuo mandando mensagem, porque como eu já mandei uma vez, eu mando de novo, porque aí eu me organizo. Eu já sei todas as pessoas que eu coloquei na lista. Antigamente eu não mandava de 5 em 5, porque não tinha tido aquela decisão do STF lá na época da eleição, que limitaram para 5 chamadas. Então eu fazia uma lista e mandava para todo mundo. Então, às vezes, por exemplo, você veio aqui que é a irmã Luana, eu não mandei hoje. A irmã Célia, que gosta de participar, eu não mandei, acabei esquecendo. Então,
E aí vocês, por exemplo, que sabem que as pessoas gostam de participar, já manda também, né? Que nem a irmã Luana e a irmã Célia sempre vêm nas lives. E hoje eu não mandei. Já falhei nesse ponto. Tá bom, irmãos? Então, por favor, me ajude aí, porque 21 horas de novo nós vamos ter outra live aqui. Tá certo? Alguém quer fazer uma oração? Ah, pode falar, irmão Daniel. Olá, boa noite a todos, irmãos. Vou tentar pôr aqui o celular aqui quietinho, é para ficar aqui quietinho. Não funcionou. Assim já vai. Acho que já fica. Depois, queria também agradecer as palavras. Hoje parece que está toda a gente muito inspirada, o que é ótimo. Eu tenho algo a falar, claro que tenho algo a falar, senão não tinha dito que queria falar. Eu apercebi-me de uma coisa nesta última, que espero que não seja a última, nesta sexta-feira passada. Apercebi-me de uma coisa que, pronto, na sexta-feira passada eu fiz uma oração, que foi uma oração assim, eu não vou chamar uma oração de revolta, mas uma oração em que eu estava mesmo chateado com o pai, estava mesmo triste com ele. Até foi por causa da situação que aconteceu com a nossa pastora Nilva, eu não estava a compreender como é que uma igreja inteira jejua e depois acontece isto. E eu estava revoltado e ao mesmo tempo com essa revolta eu também disse, pai, tu nem me dás as respostas que eu te peço, há meses e meses que te peço respostas, tu não me dás essas respostas. E foi uma oração, não foi uma oração em que estava, como é que ia dizer, não que eu tenha razões algumas para odiar o pai ou odiar qualquer coisa que ele faça, entendo que tudo o que ele faz é perfeito. Mas foi a expressão certa talvez seja frustração. Frustração, estava mesmo frustrado e expressei essa frustração. O que é que aconteceu? Aconteceu que depois a minha energia mudou, essa oração foi maior do que as orações normais, até porque eu apercebi-me disso, sabia que horas eram mais ou menos que eu tinha começado, até fiquei admirado de ter passado tanto tempo em oração. Mas, e nessa oração, pronto, foi daquelas orações mesmo em que o coração arde. O que é que aconteceu? Nessa mesma noite, logo a seguir a essa oração, tive sonhos em que eram plenas respostas daquilo que eu procurava saber. Uma coisa incrível. Na noite a seguir, a mesma coisa. Mais revelações. Nesta noite que passou, que foi menos, foi só um sonho, mas mesmo assim um sonho que também poderá ser uma revelação, também faz parte da mesma coisa. O que é que me levou a entender? Levou-me a entender que muitas vezes eu creio mesmo que o pai gosta desta intimidade. O pai aprecia que nós falemos com ele desta forma honesta, desta forma como nós falamos, porque às vezes parece que nós temos uma tendência para falar com o pai como se, pronto, como se ele fosse um professor ou uma e claro que ele é um professor, mas como se ele fosse quase um patrão ou uma coisa assim. E até mesmo no mundo nós vimos como às vezes os patrões gostam de ter intimidade com os empregados. Então, mesmo que ele fosse um patrão, eu apercebi-me que Deus gosta desta intimidade, gosta desta honestidade, gosta desta de dizermos as coisas tal e qual como pensamos. Só pode ser porque a forma como ele tem dado as respostas e me tem feito sentir a seguir a isso tem sido incrível. E então eu penso que sim, que isto tem a ver com uma forma dele dizer que nós devemos ter esta intimidade com ele, para falar de tudo com ele. Tudo aquilo que ele já sabe, mas falar com ele, no entanto falar com ele. Outra coisa que eu vou voltar a insistir é na mensagem da união. O pastor Lucas falou e muito bem, nós temos que vir a estas reuniões se
Se nós desejamos um avivamento, o avivamento tem que começar em nós. E para esse avivamento começar em nós tem que haver uma união. E uma união a sério, uma união em amor. Tenho sentido muito amor. Até mesmo hoje fiquei muito feliz que a pastora Nilva já estava com a sua voz normal, mandou mensagens lindíssimas. Sinto que Deus está também a fazer coisas muito boas nela e nós devemos, sim, congregar, fazer estas reuniões, espalhar a palavra, é o que eu sinto. Deus tem-me feito mesmo, tem-me revelado muita coisa e tem-me feito sentir que para já tem-me feito sentir também um pouco, mas já passou. Ele já perdoou, fez-me ver dentro de mim, como falou o pastor Lucas, eu próprio era uma pessoa muito teimosa, promovia a desunião nesse aspecto, era capaz de embirrar com algo. Não, tenho razão, e embirrar, e ficar ali e embirrar. Isso acaba por irritar as pessoas depois, às vezes, acabam por se fechar, às vezes é uma coisa que até pode ser verdade, pode não ser verdade, eu posso estar enganado, mas se for verdade, essa insistência poderá fechar a pessoa para sempre àquela verdade, que é uma coisa horrível. Uma pessoa servir de pedra de tropeço da verdade. Mas pronto, é isto que eu queria dizer. Espero que a nossa irmã Ana Paula também vá falar. Não levantou a mão, mas na outra live tivemos todo o prazer em ouvi-la. A irmã Vera Lúcia é um pouco mais tímida, mas também seria muito bom que falasse. Mas eu ainda não terminei, pastor Lucas. Eu tenho aqui um salmo para ler, que é um salmo que a pastora Nilva diz muitas vezes e gosta muito. É pequeno, mas também tem aqui uma mensagem. É Natal Almeida Corrigida Fiel, mas que é só de salmos, que é do Charles Spurgeon, né? É Charles Spurgeon, né, que ele se chama. Spurgeon sei que é. Tá bom. Mas, então aí, tem o irmão Daniel, tem o irmão Geraldo e a irmã Ana Paula. Vamos sim. Deixar a Ana Paula ler o salmo dela primeiro, porque o irmão Daniel já falou e o irmão Geraldo já falou. Aí depois voltamos. O irmão Daniel com o Geraldo. A irmã Ana Paula também tem um salmo. Que bom! Então pronto, vá. Até já. Paz de Cristo. Pode ler, irmã Ana Paula. Ai, perdão, é que eu tô meio ainda nova aqui nessa live, daí assim, me perco aqui com o áudio, eu tô limpando aqui meu óculos. Eu não enxergo sem óculos. Na paz do Senhor a todos, irmãos. Vou ler o Salmos 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela e retirarei, eu glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos?
nós estejamos, né, firmes no Senhor, e que a gente sabe, né, que muitas coisas irão ainda acontecer, cada vez mais as coisas vão intensificar, né, e que nós estejamos, né, firmes na presença de Deus, né, confiando, né, na proteção, né, do Altíssimo, né, e que em meio a pandemias que virá ainda, né, nós sejamos guardados, né, que nós tenhamos essa fé, né, que Deus vai nos guardar, nos dar força, né, e que nossa fé cada vez aumente mais, né, o nosso amor não esfrie, né, porque a gente está vendo muito esfriamento, né, do amor das pessoas umas pelas outras, pela família, pelos próprios irmãos, há irmãos já frios, assim, você não vê aquele amor, aquela acolhidão, e que permaneça o nosso amor, né, nossa fé. É isso aí, a paz para todos. Amém. Então vamos lá. Quem é o próximo que vai falar aí, o irmão Geraldo? Amém. Eu só senti vontade de falar algo. O irmão Daniel, não sei se ele ouviu, um tempo atrás eu tive sonhos sobre a pastora Nilva. Eu digo para vocês, essa aflição que ela está sentindo não é para a morte. Eu tive um sonho que eu vi ela depois da tempestade. Depois que tudo aconteceu, ela estava muito bem. Eu vi ela e o pastor Jones andando de mãos dadas, não de cadeira de roda, de mãos dadas, como uma pessoa andando normal, transformada e muito bem. Eu digo para vocês, os momentos difíceis de aflição são para nossa purificação, que todo pecado seja tirado. Muitas pessoas sofrem igual a irmã Erim, igual aqui a pastora Nilva. Eu digo para vocês, tudo isso é para a glória de Deus. Digo para vocês, é difícil compreender, entender isso, mas Deus trabalha nos momentos mais baixos de uma pessoa para levar a mais alto o possível. Amém? Amém. Irmão Daniel, pode retomar a palavra daí. A gente encerra, tá bom? O que você queria compartilhar? Um salmo aí? Aqui na reunião das 9, aí não vai ter interrupção. Tá bom. É o salmo que a nossa querida pastora Nilva mais costuma falar nas lives e nas reuniões, e então vou ler este salmo, mas depois também vou ler a mensagem que está no livro do Spurgeon. Então o salmo 133 e diz: a excelência do amor fraternal, cântico dos degraus de Davi. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, 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 que assim seja. Agora vou ler aqui esta pequena mensagem, porque obviamente é a mensagem que ele escreve sobre cada salmo, e é sobre união. E diz assim: podemos até dispensar a uniformidade quando contamos com a unidade. Unidade de caminho, verdade e vida. Unidade em Cristo Jesus. Unidade de objetivo e de espírito. Temos que ter tudo isso, ou as nossas assembleias não passarão de sinagogas de contenda no lugar de igrejas de Cristo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quanto mais nos aproximamos da unidade, melhor será, e isso será cada vez mais agradável. Já que somos seres imperfeitos, é certa a intromissão de alguns elementos de maldade e tristeza. Mas isso logo será neutralizado e banido pelo amor verdadeiro dos santos.
se Ele realmente estiver presente. A unidade cristã é boa em si mesma. É boa para nós, boa para a Igreja, boa para os novos convertidos e boa para o mundo ao nosso redor. E certamente isso é agradável, porque o coração amoroso deve ter e oferecer prazer ao se relacionar com outras pessoas de natureza semelhante. Uma igreja unida por anos numa obra sincera para o Senhor se constitui numa fonte de bondade e alegria para todas as pessoas que a cercam. E eu dou muito graças a Deus nosso Pai por ser cercado de pessoas tão boas, por santos tão queridos, tão especiais, tão abençoados por Deus nosso Pai, e desejo que Deus nosso Pai vos abençoe a todos grandiosamente e que a paz de Cristo prevaleça sempre entre nós e que esta igreja, toda a igreja de Cristo por todo o mundo, cresça cada vez mais para que venha de uma vez por todas esse avivamento. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus nosso Pai abençoe a todos. Paz de Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Então, quem quer orar, fazer alguma oração final, ou mesmo que nós vamos encerrar a live, para não emendar com as das 21 horas, né? Que às vezes a pessoa vai jantar e volta. Então tá bom. Se não tem ninguém, nós vamos encerrar aqui então. Não, eu posso orar, pastor. Olha, então faça a oração final para nós. Ok. Sim, senhor. Nosso tão santo, nosso tão bondoso, nosso tão misericordioso, nosso tão grandioso, nosso tão perfeito Pai. Muito obrigado por mais uma live que tivemos, muito obrigado por mais esta reunião, Pai. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que tem sido derramado em toda a Tua Igreja, Pai. Muito obrigado pelas palavras de todos os irmãos, Pai. Muito obrigado pela inspiração que nos dás, Pai. Nós te agradecemos imenso por todas as Tuas bênçãos, Pai, todo o Teu amor, todo o Teu cuidado que tens connosco. Nós te agradecemos por todas as revelações que nos tens dado. Nós te agradecemos pela sabedoria, pelo entendimento, pelo discernimento, por todo o alimento que nos dás, por todo o amor, todo o cuidado que tens sobre nós, Pai. Nós te pedimos uma bênção sobre toda a Tua Igreja, Pai, especialmente aqueles que estão enfermos, Pai. Cura todos aqueles que estão enfermos, por favor, Pai. E ajuda-nos também todos nós a orarmos mais uns pelos outros, Pai, e a jejuarmos mais uns pelos outros, Pai. Dá-nos força e coragem para que possamos cumprir tudo aquilo que o Teu Santo Filho nos ensinou, nos unirmos no corpo dele, Pai, e fazermos, podermos orgulhar a Tua Igreja, Pai, podermos fazer com que o Teu Filho se orgulhe da Igreja que ele aqui deixou, Pai, para nós. Pai Santo, nós também pedimos uma bênção muito especial por todos os nossos familiares, Pai, pedimos que cuides de todos eles, Pai. Nós te pedimos que possas, por favor, torná-los mais receptivos à Tua Palavra, Pai, e que nos uses sempre na Tua vontade, para que possamos espalhar a Tua Palavra de salvação, Pai. E nós te pedimos também que para todos os nossos inimigos e que os abençoes, Pai, e que lhes possas também tornar receptivos a essa palavra, e que se nos tiveres que usar, usa-nos também, Pai, usa-nos sempre em toda a Tua vontade, Pai, e faz com que, por favor, toda a nossa vida seja um reflexo da Tua vontade, Pai Santo. Nós te agradecemos imensamente pelo sacrifício do Teu tão bom Filho, Cristo, Jesus Cristo, que aqui esteve, que tanto nos ensinou e tanto nos amou, que morreu por nós, Pai. Nós te agradecemos imenso por tudo o que Ele fez por nós e pelo caminho para a vida eterna que Ele abriu e que Ele se tornou. E nós te pedimos que nos mantenhas sempre nesse caminho, Pai, que não olhemos nem para a esquerda nem para a direita, que não nos desviemos, Pai, e que possamos todos sempre em união exortar uns aos outros e ajudar uns aos outros e encher uns aos outros de amor quando precisamos e de apoio quando precisamos, para que possamos também ajudar a orientar uns aos outros, Pai, assim como o Teu Filho também nos ensinou. Muito obrigado por esta oportunidade de crescermos como igreja. Muito obrigado pelos nossos pastores, pela sabedoria que tens dado a todos eles. Muito obrigado pelos nossos profetas. Muito obrigado por tudo, Pai. Todos os dons que tens derramado sobre nós. E nós te pedimos que
que nos tornes cada vez mais parecidos ao teu Santo Filho, Pai, e que nos ajudes a tornar em homens e mulheres, claro, segundo o teu coração, Pai, para que possamos agradar, porque nada nós mais temos para te dar, senão o nosso amor, a nossa entrega total, e tentar dessa forma te agradar, porque tu és dono de tudo e tudo é teu. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado. E todas estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome do teu tão querido, tão santo, tão perfeito, tão glorioso, tão majestoso, tão vitorioso Filho, Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém, amém. Então, irmãos, eu vou desligar aqui a live, né? A gravação, tá? Desde